E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo ao seu canal da Peace Flow. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros, porque uma galera me pergunta recomendação de livro, o que você leu para saber mais sobre transformação de conflitos, sobre as coisas. Então, eu resolvi catar aqui um monte de livros que eu tenho aqui em casa para dar uma compartilhada com vocês, mas é muita coisa. Eu não sei se vai dar tempo assim. Então, eu vou meio que passando os livros e dando um micro resumo, e vocês podem buscar aí coisas no Google, né? Porque ele tá aí para isso. E aí uma coisa que eu descobri recentemente é um Kindle, que uma amiga minha ficou dizendo que era super legal, eu tinha maior resistência, porque eu gosto de livro de papel. Mas, cara, para viajar, ele é a melhor coisa que tem. Porque no avião você fica horas, né? Eu não consigo ler em ônibus, mas no avião você fica horas. Dá pra você carregar, sei lá, quantos livros aqui dentro, você consegue marcar o texto, sabe? Consegue compartilhar. E se for em inglês, ele dá o vocabulário, assim, a palavra que você não sabe, você clica em cima e vê, é maravilhoso. Aí no meu Kindlezinho, eu tô lendo a autobiografia de Martin Luther King, que é maravilhosa. É uma coletânea de vários textos, cartas que ele escreveu, mas assim, bem organizada no tempo, e dá pra ver desde as crises que ele tinha com a religiosidade dele, né? Ele era um homem muito religioso, com as iniciativas para transformação social, como que ele lidava nessa crise toda, as persistências, os questionamentos que ele tinha, e ele é uma grande inspiração para quem trabalha com a área de não violência, né? E eu super recomendo. Outro livro que eu tô lendo aqui é Mulheres que Correm com Lobos. Gente, esse livro, assim, sabe livro que transforma a vida? É esse. E toda mulher tem que ler esse livro, sabe? Aquele livro que dá um monte de insight, fodaço, é esse. Outro livro é Desobediência Civil, né? Desobediência Civil está relacionado com os movimentos de Gandhi na Índia e também relacionados com movimentos de Martin Luther King. Então, tá aí, super, super recomendado. E aí, gente, aí eu vou pular para uma outra coisa. Aí você vai perguntar, mas o que esse livro, O Poder do Mito de Joseph Campbell, tem a ver com estudos da paz, né? Aí o que acontece? Uma das coisas que esse livro explica é que a sociedade, de forma geral, ela cumpre vários ritos, né? Funeral é um rito, casamento é um rito, formatura é um rito, tem vários ritos. E ao longo do tempo, alguns desses rituais foram se perdendo ao longo da história. Então, no subconsciente coletivo, isso causa determinados efeitos que às vezes não são tão positivos assim. E aí, uma história que ele conta nesse livro é como que algumas tribos ainda permanecem com um ritual de passagem entre meninos que se transformam em homens, né? Então tem sempre uma marcação desse momento. Enquanto na mulher acontece por ordem mais natural através da menstruação, nos homens não. Então, quando esses rituais de passagem se perdem, parece que algo em nós nos leva a buscar esses ritos de passagem por outra ordem. Então, se você for ver, às vezes, quando os meninos entram para determinados tipos de gangue, independente de que gangue seja, vai ter um ritual de passagem de entrada. Então, acaba cumprindo esse papel na sociedade que foi perdido de alguma forma. Eu não vou saber falar em super profundidade sobre isso, porque é super complexo. Então, leia o livro, O Poder do Mito, de Joseph Campbell. Deve ter um monte de coisa também na internet sobre ele. Ele é simplesmente maravilhoso. Também aqueles que fazem virar a chave. Outro livro legal é esse, chamado O Efeito Sombra, que fala sobre a gente, né? É livro de autoconhecimento e é muito importante saber o nosso lado obscuro da força, porque isso também diz muito sobre a nossa luz. Então ele vai explicando sobre a importância de ter consciência disso na gente. Outro livro muito bom, vocês vão falar, você está me mostrando um monte de livro de autoajuda. Mas não, gente, olha, O Poder do Agora, ele é muito importante, principalmente para quem pratica comunicação não violenta, pelo seguinte: para você praticar comunicação não violenta, você precisa estar presente no momento de transformação de conflitos. Não existe transformação de conflitos sem estado de presença. Então, tanto o poder do agora como a meditação mindfulness está muito relacionada, porque a gente precisa, ao mesmo tempo que está com foco no outro, também está com foco na gente, né? Então, é sempre esse foco duo ao mesmo tempo e que exige esse estado de presença. Gente, outro livro assim, basicão de quem estuda mediação, negociação, é Como Chegar ao Sim, do William Ury. Inclusive, estou fazendo um curso com ele online agora que é maravilhoso.
E muitas coisas que vocês vão ver que é parecida com a CNV, mas que não usa essa linguagem, mas fala de interesses, sentimentos, mas quando vocês vão investigar lá no fundo mesmo, são coisas bem parecidas. Gente, esse livro é maravilhoso, chama Crianças do Tráfico, é do antropólogo Luke Downey, que por acaso também é meu chefe. Ele é o fundador da Luta pela Paz. E aqui é uma pesquisa que tenta entender por que crianças e adolescentes se envolvem com a violência armada. O que está faltando aí? Qual é essa motivação? E a partir desse livro e de um outro, que é um estudo comparado, que nasce grande parte da metodologia da luta pela paz. Eu acho incrível esse livro. O outro é O Segredo Judaico para a Resolução de Problemas. Esse livro ele é bem legal também, que tem uma parte que ele fala aquilo que é aparente, né? O aparente do aparente. Outra coisa que ele fala, o aparente do oculto, o oculto do oculto, enfim, uma doideira aí que eu não vou conseguir explicar aqui, mas só para dizer que esse livro super vale a pena ler. Outro livro que eu terminei agora, tem alguns dias, que a minha amigona Carol Nalon me emprestou, é A Coragem de Ser Imperfeito, que está falando sobre vulnerabilidade. Falar sobre vulnerabilidade para a CNV e para a resolução de conflitos é muito importante, porque quando a gente está tentando resolver uma questão, né, entre você e uma outra pessoa, um conflito interpessoal, e você não se vulnerabiliza, existe uma rigidez ou uma falta de espontaneidade que é percebida pelo outro lado. E isso super atrapalha. Então esse livro fala sobre como a gente se vulnerabiliza, mas também como é que a gente aceita a vulnerabilidade no outro. E aí tem um capítulo aqui que fala sobre os homens, a dificuldade que os homens têm. A gente fica pedindo para os homens se vulnerabilizarem, tem que chorar, fala dos sentimentos. E aí quando eles fazem isso, muitas mulheres ficam, caraca, e agora então você é fraco, não sei o que fazer com isso. Então explora alguma dessas coisas que estão aí permeando a nossa consciência. E aí, gente, quando eu não sei o que fazer da vida, o que eu faço? Eu abro o I Ching, que minha mãe me deu. Aí minha mãe diz, gente, esse livro é sábio. Aí o que você faz? Abre uma página aleatória e aí ele tem uns textos super maneiros, assim, sabe? É um livro enorme, com várias coisas, ele explica por profundidade, assim, você fica refletindo sobre coisas da vida, faz várias analogias, assim, eu adoro. Quando eu tô perdida, eu abro esse livro. O outro livro, gente, Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, é onde Marshall Rosenberg bebe na fonte para desenvolver muitas coisas da CNV, é da psicologia humanista, e tem que ler. E aí, gente, tem vários outros aqui, eu não sei nem por onde eu começo, mas esse livro não tem em português, o nome dele é um nome esquisito, é chamado Reweaving Our Human Fabric, é da Miki Castan, é uma grande especialista em CNV, que dá workshop aí no mundo todo, e ela escreve um livro baseado em como que a gente reestrutura esses tecidos da sociedade, né? Aí, tá vendo? Tem várias marcações coloridas, e aí o que eu faço? Eu penso, vou marcar cada coisinha de cor, tem um objetivo específico para eu lembrar, entendeu? Tipo, a laranja fala sobre esse assunto, o verde sobre esse. Só que aí passa um tempo eu esqueço o que cada cor quer dizer, mas tem alguma coisa importante aqui, entendeu? Eu faço isso. Porque eu começo a ler um livro, daqui a pouco eu tô lendo 2, 3 ao mesmo tempo, me perco. É maravilhoso esse livro, gente. Tem um aqui que eu abri numa página aleatória e tava dizendo como que você empatiza com seu inimigo, com seu opressor. Brabeira, né? E aí, gente, tem outros livros que são importantes, que eu acho, livros de antropologia. Esse aqui é do Franz Boas. Esse aqui, Hermann Hesse. Outros livros também que eu vou lendo, misturando com conhecimento mais acadêmico específico, são outros livros que falam sobre espiritualidade. Esse aqui, eu amo esse livro. Chama A Evolução da Consciência. Eu acho que não tem em português também. Mas ele explica como que ao longo da história da humanidade, aí pega tempos remotos, a nossa consciência foi se transformando. É bem legal. Difícil de ler esse livro. Vai cair tudo, vou fazer uma pilha gigante. Aí tem Terapia Comunitária, que tem tudo a ver com comunicação não violenta, tem a ver com círculo restaurativo. E esse é um livro que explica passo a passo, assim, como é que faz, sabe? E os cursos que ensinam terapia comunitária para várias ONGs são baseados nesse livro aqui. É do Adalberto de Paula Barreto, se vocês quiserem saber mais. Aí tem
O Poder do Hábito. O Poder do Hábito ele é interessante que ele dá algumas dicas se você quer mudar uma cultura organizacional, quer mudar, não o hábito de uma pessoa especificamente, mas o hábito assim, mais cultural, de forma mais abrangente, e ele vai te dando dicas como que isso é feito, como é que funciona o psicológico, como você operacionaliza isso. Vou te falar que na prática, eu não sei se eu sei fazer isso muito bem não, mas o livro é bom, Tem esse outro livro que eu ganhei de um professor, que é a história do Afro-Reggae, da favela para o mundo, que conta a história da emancipação desse projeto, que é incrível. Tem esse livro, que são para as amigas que ainda estão defendendo o patriarcado, sabe? Aí o que você fala? Você já é feminista, abra esse livro e descubra por quê. Então esse livro você ter, mas é também para você dar de presente para as pessoas, né? Ele é maravilhoso, gente. Tem, olha... Jamila Ribeiro está escrevendo aqui, Jaqueline de Jesus, Flávia Biroli, Luísa Farfurquim, cada um fala de um aspecto específico do feminismo. E eu vou te falar, eu gosto dele para homens também, porque tem muita gente que não sabe o que é feminismo, né? A galera confunde. Então esse livro ele traz com muita clareza assim, sobre o que é isso e está super relacionado com a construção da paz, né? E aí, gente, esse livro aqui é um livro que eu amo muito, que é um livro infantil, que eu ganhei no programa que eu fiz nos Estados Unidos de empoderamento das mulheres, que fala sobre o que você faz como ideia, porque lá a gente tem que escrever, a gente sai de lá com um plano de ação, né? E aí a gente tem medo de contar a ideia, tem medo de julgamento, tem medo da ideia não dar certo. Só que essa ideia ela fica acompanhando a gente, né? Então, para vocês que já desenvolveram projetos, iniciativas, tiveram ideias, a gente sabe que a gente fica com medo de colocar essa ideia no mundo. Então esse livro ele trata de uma maneira muito lúdica, assim, desde a maneira quando a ideia nasce, que ela começa a te acompanhar, desses medos e receios, até que você compartilha, ela ganha força e ela voa e passa a ser uma coisa que habita aí o mundo. E esse livro é muito legal, um dia eu mostro ele assim, tete a tete pra vocês. Então, gente, já tem 12 minutos, já devem estar aí de saco cheio, mas essa é a lista rapidíssima de livros hoje. Eu tenho um arquivo no Google Drive que eu tenho vários textos, artigos mais acadêmicos da área de transformação de conflitos de maneira geral, muitos deles em inglês. Quem tiver interesse pode me mandar inbox, sei lá, ou deixa o e-mail aqui, ou vai na página da Peace Flow no Facebook e manda um inbox lá. E eu posso compartilhar com vocês, tá? Se você quiser receber mais vídeo, se inscreve aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Qualquer dica, sugestão. E se vocês quiserem me dar recomendação de livro também, tô aí. Beijo!